Ontem, na programação de ontem, fizemos uma ministração aqui, algumas dicas de alguns hábitos importantes. Então eu quero fazer juntar as duas coisas. Primeiro eu quero começar destacando apenas alguns versos aqui de Provérbios, capítulo 22, que hoje é o provérbio do dia, né? Para quem está lendo dentro do dia 22, você lê o capítulo 22. Eu quero destacar o primeiro verso, diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O bom nome, né? É muito interessante essa colocação aqui de você ter o bom nome, de você ter esta graça, né? A graça é melhor que a riqueza, ou seja, a graça de Deus, o favor de Deus, né? Porque com a graça de Deus, o favor de Deus, as bênçãos de Deus, então ele vai acrescentar as outras coisas, com trabalho, com honestidade, né? O bom nome, né? Como é bom ter, vou usar literalmente essa frase, o bom nome, né? Você ter o nome limpo, né? O limpo, né? O pessoal consulta o teu CPF e o teu nome está limpinho, isso é muito bom. Não só nesse aspecto, né? Mas também com a moral, né? Você, onde você chega, você pode chegar de cabeça erguida. Tão gostoso a gente poder entrar em qualquer lugar e encontre quem encontrar, você não tem receio. Por quê? Você está com o nome limpo, você está com o seu caráter, você tem uma vida abençoada, né? Não isenta de problema é outra coisa, mas eu estou dizendo assim, o caráter da pessoa, ela está feliz, ela é uma pessoa sincera, quer dizer, então se você está observando no livro de Provérbios, foca muito isso, né? A moral da pessoa, o comportamento, as atitudes, né? Então você nota que são conselhos para uma vida melhor, né? Então tem N aqui pérolas de sabedoria que você pode mergulhar aqui na palavra e entender que Deus é o Deus da palavra. Inclusive a canção que foi lançada hoje justamente focou a palavra. Várias partes estavam observando, né? Eu ouvi ontem e hoje ouvi novamente, agora aqui. Então é uma música, um hino, um cântico e que tem ali a palavra de Deus, né? Uma boa parte ali fala da palavra. Então o poder da palavra de Deus. Por isso que eu sempre, desde quando eu aprendi, eu sempre encorajo as pessoas a lerem as Escrituras. Esses dias atrás, uma pessoa chegada da nossa família, ela disse para mim: nossa, eu te admiro, você ainda continua incentivando as pessoas a lerem a Bíblia, né? Eu quase não escuto as pessoas falarem isso. Eu falei, mas a minha missão é essa, né? Se quem não faz, cada um na tua, né? Eu estou fazendo a minha parte. Talvez o meu trabalho pode ser apenas um grãozinho de areia, mas vai fazer diferença, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um incentivando o outro. Muito bem. Eu quero destacar um outro aqui, eu quero ficar bem mais nesse aqui, para depois ir para os hábitos, para algumas dicas importantes também para uma vida saudável na área emocional. O verso 6 do capítulo 22 de Provérbios diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em outras versões diz: ensina, esse é o mais conhecido, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando vier a ficar adulta, não vai desviar dele. Então o que a gente percebe aqui? É muito usada essa palavra ensina, de ensinar, instrução, de dar instruções. E o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é especialista, através da Bíblia, de dar instruções. O problema de muitas pessoas é que elas não querem ouvir Deus. Elas só querem a bênção. Tem gente que fala, Deus me abençoando, tá bom, mas não é assim que funciona. Querer a bênção é pensar pequeno. Eu não quero apenas a bênção, eu não quero apenas uma cura, um milagre financeiro, qualquer outra bênção que você possa dar nome. Eu quero o dono da bênção comigo. Eu quero andar com Deus e ele andar comigo. Né? É isso que nós temos que entender. Né? Então, me vem à mente agora, quando Jesus veio ao encontro dele, 10 leprosos, né? E Jesus falou, olha, vá ao sacerdote, né? Vá ao sacerdote, faça conforme manda ali o procedimento, né? Com o sacerdote, leva lá a sua oferta, aquela coisa toda, tinha todo um procedimento ali. Jesus, vá até o sacerdote. E o sacerdote, vamos assim dizer que ele era o que avaliava
a situação do leproso, né? Que nível que estava aquela lepra, o sacerdote fazia ali uma avaliação, vamos assim dizer, né? E conforme a situação, eles davam ali o seu encaminhamento ali. Enfim, então quando Jesus falou para aqueles 10 leprosos irem, eles obedeceram, eles foram. No meio do caminho, vamos assim dizer, a caminho lá da ordem de Jesus, os 10 foram curados. Os 10. E o que diz a Bíblia? Apenas um voltou a agradecer. Só um. Você vê a minoria, 10%, né? Voltou a agradecer. E Jesus falou assim, não foram 10? Cadê os demais, né? Então você veja bem. Então, o que eu aprendo com isso? Que Deus, ele sempre nos dá instruções. Então Jesus deu uma instrução para aqueles homens leprosos. Jesus curou muita gente. Jesus curou muitas pessoas. Se não me engano, acho que é no Evangelho de João que fala que não teria papel suficiente para escrever o que Jesus fez. Então a Bíblia aqui é um resumo praticamente, é um resumo. Não está tudo que ele fez, né? Então, você veja bem. Então Jesus, ele dava instruções. E quem obedecia às suas instruções era abençoado. Era abençoado. Certa ocasião ele abençoou um camarada lá, que estava perturbado e tudo mais, e o homem quis andar na caravana de Jesus. Falou, agora eu vou andar com Jesus. Aí Jesus, não, agora no seu caso você vai para casa. Vai para tua casa e fale para eles o milagre que se aconteceu. Então, Jesus é que vai guiar os nossos passos. Através do Espírito Santo aqui na terra, guiando o seu povo, ele vai guiar. Então, uma pessoa é abençoada aqui, é salva ali, é curada aqui. Quer dizer, e Deus tem uma missão para cada um. Deus tem uma missão para cada um de nós. Você está entendendo? Por isso que a gente está focando aqui em instruções, né? Orientações que Deus nos dá. E aqui no livro de Provérbios também tem muitas instruções, né? Tem muitas dicas importantes aqui. Aí quando fala também sobre essa criança, de instruir a criança, por quê? Porque a criança está na sua formação, né? Está sendo formada. Esses dias eu estava num certo local e de repente chegou uma mãe com uma criança, né? Na verdade era no consultório dentário, dentista, né? Tava lá esperando a minha vez e aí chegou a mãe, eu observo, né? Eu tava ali, conectado ali, né? Aí chegou a mãe, o pequenininho já pulou no sofá com o celularzinho na mão, né? Que isso é meio comum a coisa, de certa forma, né? E a mãe foi ver lá o negócio e a criança ficou ali, no celular, tudo ali. Eu fiquei pensando comigo, né? Pensando assim, né? Quantas crianças ainda na sua inocência e já estão sendo contaminadas, não pelo celular em si, mas talvez pelo que ela está vendo, né? Pelo que está assistindo, né? Então, às vezes, tem pessoas que ela diz assim, dá um celular para ele lá, ele fica quieto. Isso é gravíssimo. O pai e a mãe que faz isso se tornam irresponsáveis, né? Porque, às vezes, eles não estão fazendo a missão deles. Então, biblicamente falando, é o pai e a mãe que educa os seus filhos. A não ser que não tenha pai e mãe. Aí, tudo bem. Mas tendo, é pai e mãe, né? Você está entendendo? Então aqui a Bíblia está encorajando aqui, quando ela fala instrui o menino, né, no caminho que deve andar, aqui está dizendo justamente, essa instrução aqui é de uma ideia de um pai que graciosamente investe numa criança toda a sabedoria, amor, educação e também a disciplina, que é necessária para que ela se torne plenamente comprometida com Deus. Então o povo que me ouve, que nos ouve, é um povo inteligente. Você tem inteligência. Você é inteligente. E muitos têm a sabedoria de Deus já. Então, pode notar o ataque contra a família. Olha o ataque contra o casamento, contra a família, contra as crianças. Estão vendo aí. Tá? Você vê aí as publicações, né, tanta coisa saindo por aí, justamente para contaminar a mente das crianças, porque elas estão na sua pureza. Então você que é pai, mãe, ou você que é um cuidador de criança, então cuide bem dela, ajude ela nas tarefas escolares, não deixe ela sozinha não, não deixe ela achando, eu estou falando de criança inocente, pequenininha ainda, né? Claro que toda criança é importante, mas tem aquelas que estão em formação, não tem malícia, ainda está na sua pureza, então cuide, ore por elas. Uma dica legal, eu sempre fiz isso com os meus filhos, quando eles eram criança, antes de dormir, a gente orava por eles, né? Para dormir. Às vezes falava, pai, lê uma historinha pra gente. Aí eu lia, eu tentava
fazendo uma linguagem para a criança entender, uma historinha dos personagens bíblicos, né? Então, às vezes, tem pai, tem mãe, não sabe, ele dá lá, o filho fica assistindo um filme de terror, filme de coisa estranha, né? Aí à noite tem pesadelo, aí já viu, aí vai contaminar. Então, é missão. Então, meus amados e queridos, eu falo isso com muito amor amor mesmo, e diante de Deus, e temor também, né? Para que você cuide dos pequenininhos, cuide das crianças, cuide do seu filho, zele por ele, né? Então, é muito importante isso aqui. Então é muito importante mesmo. Então essa dica aqui, olha, preste atenção, que daí eu vou entrar na outra parte lá. Preste atenção. Aqui de Provérbios 22:6. Eu vou ler de novo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando vier a ficar adulta, não se desviará dele. Em outra Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, o que nós podemos aprender? Isso aqui pressupõe o seguinte: maturidade emocional e espiritual dos pais para fazer isso. Supondo que um pai ou a mãe com maturidade emocional e espiritual para fazer isso para com os seus filhos. Você compreende? Então isso é muito importante. Então, quando ele diz assim, no caminho em que deve andar, significa o quê? Fazer essa instrução de acordo com a personalidade, dons, preste atenção, personalidade, dons e aspirações únicas da criança. Significa também treinar a criança a evitar quaisquer tendências naturais que ela tenha e que impeça o comprometimento total com Deus. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes ela está com uma vontade fraca, falta de disciplina, né? Então, às vezes é necessário ter a disciplina corretiva, né? O mundo de hoje prega o quê? Contra isso, né? Há uma galera aí no mundo e no Brasil, e no mundo, né, todo, que não aceita ser corrigido, ser disciplinado. Mas isso é bíblico. Tem que ter, tá errado, tem que ser corrigido, disciplinado, com amor, com carinho, né? Não com raiva, com ódio, isso não, mas com amor, com carinho, com equilíbrio. Por isso um pai e a mãe, estando maduros emocionalmente e espiritualmente, se torna mais fácil para realizar essa tarefa. Mas é missão do pai e da mãe, é missão dos adultos proteger as nossas crianças, tá certo? Então que Deus abençoe. Concluindo aqui essa parte aqui, eu já vou entrar em uma outra parte aqui, mas eu separei aqui mais um comentário bacana que vai ajudar muito. Ó, ensine as crianças a honrar a autoridade. Qual que é a primeira autoridade? Pai e mãe. Pai com P, mãe com M. Pai e mãe. Isso é bíblico. Tá certo? É certo, é bíblico. Honrar a autoridade, pai e mãe. E honrar autoridades também, né? Aí outras, né? Mas aqui a autoridade, o pai e mãe. E a Bíblia diz, né? Honra pai e mãe, é um mandamento com promessa, né? Honra pai e mãe para que se prolongue os seus dias na face da terra. Então você que já está adulto aí, se você não está honrando teu pai e tua mãe, né? Independente, se é teu pai e tua mãe, você tem que honrar. Independente se não tem nada a ver com fé, se é cristão, se não é, não tem nada a ver, né? Se é bonzinho, se é ruinzinho, é pai e mãe. Teu sangue está na tua veia, teu pai e tua mãe. Então a Bíblia diz, honrar pai e mãe. Se você acha que eles estão errados, se eles não foram muito certo com você, mas isso aqui não te dá legalidade de desprezá-los, né? Porque é bíblico. Se está na Bíblia, é mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. Tá certo? Outra coisa, ensina a criança, as crianças, né, a honrar a autoridade, a obedecer e a seguir instruções. Tem que ter ordem, tem que ter disciplina, tem que ter hora para tudo. Não tem hora de dormir? Não tem hora das refeições? Não tem hora de estudar? Não tem hora de brincar? De brincar? Então, é assim. Eu lembro que, quando criança, naquela época era diferente, não tinha tanta essas coisas de tecnologia, mas eu lembro que a galerinha nossa, a gurizada, né? A gurizada no interior do Paraná, a gente brincava na rua lá, campinho de futebol, a bola era, não tinha nem bola, era uma bola de meia, né? Então
toda aquela coisa. Mas todo mundo era feliz, né? Chutava bola, chegava em casa com o dedinho meio machucadinho, mas tudo feliz, tudo alegre, né? Aí comprou um Conga na época do quichute, né? Aí já, quem tinha quichute já era mais, mais pra frente. Então eu tô contando essas coisas do passado para entender o seguinte, que a criançada era feliz, brincava ali na rua ali, mas a minha mãe falava, e a mãe dos meus amigos também, né? A minha mãe falava assim, ó, você já estudou, pode brincar, mas 5 horas em casa. Não podia chegar, 5 horas estava lá, mas não pode passar não, 5 horas em casa. E eu não tenho problema nenhum, não tem trauma, porque ela ensinou direito. Se ela não botasse ordem, regra, já era perigoso. Então por que hoje a sociedade está meio bagunçada? Porque deixaram de ter ordem, deixaram de colocar disciplina, deixaram de corrigir quando era pequeno, então a consequência vem. Então é muito melhor você corrigir com amor um filho, uma filha que é pequeno, de algo que eles querem, corrigir com amor, e ele ficar meio tristinho na hora, do que você não corrigir, aí quando vier ficar adulto vai te dar dor de cabeça. Essa é a verdade. Isso é pura verdade, está na Bíblia. Você entendeu? Então, desencoraje, olha só, desencoraje a rebelião, a teimosia e a desobediência. Desencoraje. Teimosia, rebelião e desobediência. Tá? Então, que Deus abençoe você que está nos ouvindo agora, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, avó, né? Você que é tio, tia, você que cuida de alguém menor, cuide dos menores, né? E cuide dos maiores também, né? Mas enfim, eu estou ensinando aqui bem linguagem bem simples, né? Bem fácil de entender. Esse aqui não precisa explicar muito não, né? Mas a disciplina é bom. Lembro uma ocasião que a minha mãe falou assim, ó, hoje já fiz a tarefa, agora já pode ir lá brincar com os amigos. E pedi, mãe, tô indo na casa do fulano de tal. Ah, eu sei, beleza. Esses 3 amigos que eu tô falando, tinha vários, mas 3 marcou. Era 3 irmãos. Hoje eles moram em Curitiba também, tudo na faixa da minha idade. Eu lembro deles, o Carlinhos, o Marcos e o Paulo. Nós estudava tudo junto, inclusive, né? Chegava da escola, né? Daí ia pro almoço, daí fazia as tarefas junto, muito bacana, mas tinha horário de brincar. Tinha horário de brincar com nossas... jogar bola no campinho ali do bairro, brincar com a gurizada. Na época tinha carrinho de rolemã, a gente brincava também de carrinho de rolemã, quer dizer, tudo o tempo, naquele tempo, né? Tempo, uns anos lá no passado, né? Enfim, eu estou contando essas coisas, mas a minha mãe, a mãe dos meus amigos, ou os pais, enfim, no meu caso, o meu pai já tinha morrido, então só tinha minha mãe, mas sempre fui obediente ali, entendeu? Então é assim que funciona. Então, onde tem ordem, onde tem organização, onde tem a coisa pautada nas verdades de Deus, vai dar tudo certo, entendeu? Então, tem que ser as verdades de Deus, não as nossas verdades. As nossas verdades não batem com a de Deus. Então, por isso que tem a Bíblia, tem a palavra de Deus que nos orienta, né? A ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa de bem aí. Está tudo na palavra de Deus. Ok, gente? E concluindo, então... Agora eu vou pular aqui para o que eu falei ontem. Ontem eu estava aqui, a pastora estava comigo, e nós estávamos falando de alguns hábitos, vamos dizer, importantes. Ontem eu falei de 2, eu não vou repetir porque já está falado e está gravado, e quem quiser ouvir está no nosso canal no YouTube. Mas hoje eu quero destacar um hábito importante, que é o hábito de orar. Exatamente, orar. Você sabia que orar é terapêutico? Quando você ora, quando você fala com Deus, quando você desabafa para Ele, quando você agradece, quando você pede, quando você busca do alto o poder de Deus, então isso vai ser bom para a sua vida espiritual e também física e emocional. Entendeu? A oração é um santo remédio. Já viu aquela frase? Ora que melhora? É isso, é você orar, é você ter esse hábito diário de falar com Deus. Eu sempre ensinei isso aqui, e vou continuar ensinando. A importância, então, isso faz parte de uma vida saudável emocionalmente. Isso é bom para as emoções. Eu não vou explicar aqui, que é uma linguagem, assim, talvez científica, então não é minha praia, não é minha área, mas eu vou falar num português fácil de você entender. É uma terapia espiritual você orar. Traz saúde para sua mente. Entendeu o lance? Traz saúde para sua mente. Isso é tremendo, isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Então uma pessoa que conversa com Deus, uma pessoa que dialoga com Deus, que fala com o Senhor diariamente, ela é mais saudável. Tá entendendo? Então faz isso.
Às vezes você não está legal, às vezes você está meio para baixo aí, faz o seguinte, você está sozinho em casa, entra no quarto, fecha a porta lá e fala, Jesus, olha, eu estou passando por isso. Desabafa, meu irmão. É isso, mas desabafa para Jesus. Não adianta ficar desabafando lá no salão de beleza, para cabeleireira que tem que ficar ouvindo aquelas conversas, né? Se abrir sei lá onde, se abrir num lugar errado para as pessoas erradas. Primeiro se abra com Deus. Eu sempre falei isso. Primeiro, abra o teu coração para Deus. Fale direto para Ele. Direto para Deus. Fala, Deus, olha, eu estou passando por isso, me ajuda, tira esse mal. Já vai declarando. É assim que funciona. E é claro que Deus, né? Claro que de repente outros vão se abrir com pessoas, com uma pessoa de confiança, um líder espiritual que você confia, uma pessoa de Deus que você confia, mas aí é outra coisa. Ou talvez até num profissional, talvez alguns vão precisar de um profissional da área, talvez um psicólogo, um psiquiatra, talvez um terapeuta, pessoas assim, que trabalham nessa área aí, né? Agora, mas antes de tudo, fale com Deus, desabafe, sabe? Mas fale, mesmo que estiver tudo bem, porque tem gente que ela só fala com Deus quando a coisa tá feia, né? Quando a coisa tá apertando, né? Não, querido, fale com Deus, se tá bom, agradeça, celebre, adore, cante louvores, né? Deus habita no meio dos louvores, celebre, se alegre, né? Festeje, se não tiver ninguém para festar com você, festeja sozinho mesmo, vai, glória a Deus, né? Tá certo? Ah, pastor, eu moro sozinho, dá uma dica aqui para você, sabe? Você levanta de manhã, antes do agindo Deus aqui, você prepara a mesa, certo? Você prepara a mesa ali, coloca uma toalha bonitinha que você gosta, aquela xadrezinha vermelha, você coloca ali, coloca lá uma xícara com um cafezinho, se você gosta de café, né? Ali um café, uma torradinha se você gosta, uma bolachinha, né? Aí senta a mesa ali e diga, Espírito Santo, toma um café comigo. Faça isso, não é errado não. Usa essa criatividade que eu estou te dando aqui para você, de dicas aqui, fala, Espírito Santo, vem tomar café comigo, que depois eu quero ouvir o pastor lá do Agindo Deus Quem Impedirá. Entendeu? Aí o Espírito Santo já vai falando com você, olha que legal. Né? No almoço também, a gente que sabe de pessoas que moram sozinhas, né, e vive bem, só que às vezes está... Então, nós estamos juntos com você, mesmo à distância, estamos juntos, em nome de Jesus, e juntos com Jesus somos mais fortes. Convide, vai almoçar, Jesus, vem almoçar comigo. Jesus, vem tomar um cafezinho da tarde comigo. Você está entendendo? É assim, é tremendo esse negócio. Isso aqui, tem gente que não entende, acha que é loucura, mas não é loucura não. Isso é coisa, é muito 10, é muito gostoso. Né? Eu tive uma experiência, eu fui lá estava indo para o interior lá no Paraná, aqui do Paraná, e eu, naquela ocasião, eu precisava ir a cada 3 meses, eu tinha que ir lá ver a minha mãe e tal, ver a minha mãe. E eu ia de carro, ia quase sempre sozinho, e daí eu estava indo. Aí eu conversava com Deus, viajando às 5 horas, colocava um hino, uma música, e ouvindo, aí eu baixava o volume, começava a conversar com Deus, Deus falava comigo, às vezes eu chorava, às vezes dava vontade de rir, eu sozinho, eu podia falar, eu falava assim, igual eu tô falando para você, falava em voz alta, porque ninguém estava vendo mesmo, só eu dirigindo lá e olhando para frente, olhando no retrovisor, e na estrada, lá no 80, 90, 100 por hora lá, e eu falando com Jesus lá, que viagem, a viagem foi até rápida, só parava no meio lá no restaurante, lá precisava dar uma pausa, né? Mas enfim, eu estou contando isso aqui, isso que eu estou falando, eu pratico isso e dá certo, funciona, é terapêutico, é gostoso, é maravilhoso, você sente o poder do alto. Então desenvolva a prática da oração, crie esse hábito de orar diariamente. Pensa um momentinho com Deus, tá certo? Isso é magnífico. Você vê, eu orei no carro, falei agora para você, não falei então? É assim que funciona, é assim que funciona. Você e Deus, terapia, é tremendo. Deus fala, Deus age, Deus quer ouvir a sua voz. Sabia que Deus está com saudade de ouvir a sua voz? Sabia disso ou não? Talvez Ele está ouvindo só os seus pensamentos, mas Ele quer ouvir a sua voz. Então fale com Deus, desenvolva. Quem sabe você fazia tudo isso e parou. Parou por quê? Por que parou? Tem que prosseguir. Adore. Oração não é só pedir, mas é oração de adoração, de louvor, de agradecimento, de gratidão. A gratidão é fundamental na vida de uma pessoa. Ser grata a Deus por aquilo que Ele tem feito. Né? Então, orar é mais uma dica aqui. Outra coisa importante, que é um hábito importante, que é bom para a gente, para a nossa vida emocional, para que a pessoa tenha a sua vida mais produtiva, vamos assim dizer,
Outra coisa importante é você ter uma agenda. Olha que interessante isso, né? A gente está lendo no mês de julho o livro de Provérbios. Você ter uma agenda. Agenda, às vezes, hoje, uma agenda para você fazer pequenas anotações, não é? E uma agenda também do dia. Por exemplo, quando eu acordo, eu já penso, Senhor, bom, minha agenda é fazer isso, isso, isso. Às vezes eu coloco no papel. Por exemplo, ontem eu fiz uma agenda. Hoje eu esqueci de um detalhe. Ainda bem, uma pessoa que tem nos abençoado e nos assessorado entrou em contato comigo, pastor, eu tinha esquecido de um detalhe, de um negócio. Aí falou, opa, ainda bem que ele me avisou cedo. Aí eu já resolvi, que dava para resolver virtualmente, né? Já resolvi ali, pronto. Ainda bem que ele me avisou. Mas, ou seja, mas a agenda é fundamental. Agenda, literalmente. Como é que está a tua agenda? A hora que a gente terminar a programação agora, o que você vai fazer? Você já sabe o que você vai fazer? Você sabe para onde vai? Ou você vai continuar em casa, mas você vai fazer o quê? Então, é importante o agendamento. Se a gente não colocar na agenda, termina o dia, a gente fez o que não precisava, às vezes, e deixou de fazer o que precisava. Você já notou? Essa agenda aqui é parecido, é mais ou menos também, quando você vai no mercado. E a pessoa, compra isso e dá 5 itens. E você não anota e vai na cabeça, né? Chega lá, você compra 8 itens. E esqueceu de 2 itens que a patroa pediu para comprar. Você já pensou? Entendeu? Então, anotar. Anotar. E você se distrai lá com tantas outras coisas, né? Então, o agendamento das suas atividades. Quando você tem uma agenda pronta para você tem já um alvo, uma meta. Isso é agenda, literalmente, os seus compromissos. Qual é o teu compromisso hoje? Hoje. Quais são os seus compromissos que você tem hoje? Trabalho, escola, negócio, fazer isso, fazer aquilo. Entendeu o que eu estou falando? Então, isso é importante sim. Se a gente não se agendar, né? E depende de você também, depende das suas atividades, depende do que você faz na vida, depende da como é que é a tua vida, né? Seus trabalhos, seus negócios, aí cada um tem um tipo de agenda. Mas é importante você se programar, você se agendar, né? Você colocar. Pessoas entram em contato com o pastor, eu queria um atendimento assim, eu vou ter que ver, vamos ver aqui. Aí eu falei, não, 10h30 está aberto, que das 10h30 às 11h30 eu posso atender. Beleza, é assim, um agendamento, isso é para qualquer pessoa. Porque se você não se organizar, porque essa palavra se organizar foi falado ontem, né? Foi falado ontem. Como, se você não ouviu ontem, eu vou falar rapidinho aqui. A gente falou sobre, Jesus manda a gente observar os pássaros, os passarinhos. Se o Pai sustenta os pássaros, vai sustentar a gente também, né? Falamos sobre organizar, hoje orar e também ter uma agenda. É muito importante, uma agenda. Se organize, se organize. Aproveite, se você está com tempo hoje, né? Depende da tua agenda, se organize. Pega uma folha aí, anota, ou uma agenda mesmo, ou agenda no celular, se você é mais moderno, gosta de colocar. O importante é isso. Por quê? Porque senão a gente de repente se desgasta com coisa que não é para se desgastar, entendeu? É importantíssimo sim. Todo mundo deveria ter a sua agenda, todo mundo, todas as pessoas. Tá? E a pessoa que não tem, o que acontece? De repente aquele dia foi improdutivo, porque ela não se organizou, não se programou. Nós fazemos os planos, diz Provérbios, mas Deus vai dirigir os nossos passos, isso é uma coisa. Mas quem tem que se organizar é você. Deus não vai mandar um anjo para você, para ficar organizando. É você que tem que tomar atitude. É você que tem que se organizar, se preparar. E Deus fará a parte da impossibilidade que houver, Deus fará. Amanhã a gente continua com essa lista. Eu quero encerrar com a oração. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por mais um momento do agir de Deus nesta manhã. Te agradeço por cada pessoa que está nos ouvindo, pelo rádio, pela internet, pelo canal do YouTube. Te agradeço por todas as pessoas que participaram, estão participando. E colocamos diante do Senhor, a pastora Eva já fez no primeiro bloco a oração da fé. Eu incluo mais uma vez todos os pedidos que chegaram para nós neste momento. Nós pedimos salvação, cura divina, libertação, restauração de vidas, restauração de casamentos, restauração de famílias, restauração da saúde física, emocional, espiritual e também a vida financeira, a vida profissional e econômica dos nossos ouvintes, Pai. Abençoa aqueles também que têm orado pelo nosso ministério, que têm orado, que têm apoiado através da oração, da intercessão e também da contribuição, da oferta, da sua semente de fé. Abençoa, prospera, multiplica e que todos tenham um dia de excelência, de paz, de saúde
e de abundância. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torne um remédio poderoso para a cura e restauração em nome de Jesus. Repreendemos todo o mal, repreendemos a doença, a enfermidade, repreendemos essa tristeza, essa angústia, essa depressão, que este mal cesse agora em nome de Jesus. Pai, abençoa também as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, a família querida, os casais, e dê sabedoria aos pais, aos adultos, para saberem educar os seus filhos no caminho de Deus. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o Brasil e as nações. E onde estamos chegando com este momento de fé, chega ali a bênção de Jesus de Nazaré, hoje e sempre. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Que pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.